Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, isso é muito importante. Quando você se inscreve no canal e também ativa o sininho das notificações, além de você receber em primeira mão um conteúdo de qualidade, você estará me ajudando a crescer aqui no YouTube. É muito importante para o Google perceber que as pessoas gostam. Então é importante que você se inscreva no canal, ative as notificações, que você curta o vídeo. Quanto mais você curtir e compartilhar com as pessoas, mais você me ajuda nesse trabalho de evangelização, de educação, reeducação espiritual que eu tenho feito aí com muitas pessoas. Então eu conto com você e obrigado por sua confiança neste trabalho. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Em Tiago capítulo 1, verso 22, lemos o seguinte: sede praticantes da palavra e não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmos. O apóstolo Tiago, nesse texto, ele mostra-nos que um cristão verdadeiro, ele pratica aquilo que aprende na palavra de Deus. Ele não está dizendo que o ser humano, que o cristão é impecável, que ele não erre, que ele não peque. Mas ele está dizendo que um cristão, ele não vai viver de forma hipócrita. Ele vai contar com o poder de Deus para fazer o que é certo e, quando errar, vai se arrepender e continuar na sua caminhada de fazer aquilo que é certo diante de Deus. E nesse contexto, uma das coisas que Tiago trata é o ajudar aos necessitados. E no verso 27 é dito: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como sincera e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e, especialmente, não se deixar corromper pelas filosofias mundanas. Então, praticar a palavra e não apenas ser ouvinte dela, envolve também cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades. Isso significa, amigo ouvinte, que você e eu temos um papel no cuidado para com os órfãos e viúvas. Quando sabemos que crianças em nossa igreja se tornam órfãos, precisamos tomar a iniciativa e ajudar essas crianças. Quando sabemos de uma mulher que ficou viúva e que agora não poderá contar com o mesmo sustento do marido para o cuidado para com os filhos, a igreja precisa fazer alguma coisa. Então, amigo ouvinte, Deus deseja que todos sejamos assim, porque se esse tipo de cuidado começar na igreja, nós podemos influenciar a sociedade para que faça a mesma coisa. Você e eu temos uma obrigação para com o nosso próximo. E a nossa obrigação é uma das grandes evidências. Quando cumprida esta obrigação, isso é uma das grandes evidências de que somos praticantes da palavra e não apenas ouvintes, iludindo a nós mesmos, como diz Tiago 1, 22. E eu queria fazer, amigo ouvinte, algumas perguntas para ajudar você a refletir na lição, no estudo de hoje. Qual foi a última vez que você ajudou uma pessoa órfã? Qual foi a última vez que você deu atenção a uma viúva? Essas são perguntas simples, mas muito importantes, amigo ouvinte, porque elas mostram algo do nosso nível de comprometimento com esta verdade da palavra de Deus. E eu finalizo deixando para você um texto muito importante que também se encontra na carta de Tiago. Está em Tiago capítulo 4, verso 17. Refleti sobre isto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Pecar não é só transgredir a lei de Deus. Pecar é também deixar de fazer aquilo que é certo. É deixar de fazer aquilo que é bom, é negligenciar. Que Deus ajude a você e a mim, ouvinte, a sermos ouvintes, praticantes da palavra. E que isso gere transformação em nós, e que isso traga-nos benefícios. E que nós recebamos as mais ricas bênçãos que Deus preparou para aqueles que são fiéis em obedecerem
e de manifestarem cuidado para com os órfãos e viúvas. Que você tenha momentos muito felizes, um forte abraço e até amanhã. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Mesmo que o ministério da Igreja Cristã Primitiva tenha sido uma grande bênção para a sociedade, as pessoas viam um amor cristão verdadeiro no trato para com os necessitados, órfãos e viúvas, é de se imaginar que numa igreja existissem também problemas, porque onde há seres humanos, há problemas. Os seres humanos são seres falhos, defeituosos, e por isso podemos dizer que a igreja é um hospital espiritual, onde se encontram muitas pessoas doentes, sendo tratadas pelo médico Espírito Santo. E um dos problemas muito graves que surgiram na igreja cristã primitiva foi o fazer acepção de pessoas. Alguns passaram a tratar melhor aqueles que tinham mais dinheiro e a tratar de uma forma, diríamos assim, negligente aqueles que não tinham dinheiro. E Tiago apontou isso e fez algumas advertências muito importantes para que este pecado não continuasse sendo praticado na igreja. E eu vou ler para você o que está em Tiago, capítulo 2, dos versos 1 ao 10. Vou ler aqui na King James, na versão King James atualizada. Caros irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façais acepção de pessoas, tratando-as com preconceito ou parcialidade. Se, por assim dizer, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, trajando roupas caras, e ao mesmo tempo entrar uma pessoa pobre, vestindo roupas velhas e sujas, e tratardes com atenção especial ao homem bem trajado e honrardes, dizendo: eis aqui um lugar digno da tua pessoa, assenta-te, pois. Mas disserdes ao pobre: tu podes ficar ali em pé, ou assenta-te no chão, próximo ao estrado onde ponho os meus pés. Não fizestes discriminação preconceituosa e vos tornastes como juízes que usam critérios perversos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Contudo, vós tendes menosprezado o pobre. E não são os ricos que vos oprimem? Não são eles que vos arrastam para os tribunais? Não são os ricos que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, entretanto, observais a lei do reino, como está registrada na Escritura e que ordena: amarás a teu próximo como a ti mesmo, então estareis agindo corretamente. Se, todavia, tratais as pessoas com parcialidade, estareis incorrendo em pecado e sereis condenados pela lei como transgressores. Porquanto quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas uma das suas ordenanças, torna-se culpado de quebrá-la integralmente. Neste contexto, Tiago mostra claramente que os cristãos estavam preferindo os ricos, ainda mais não convertidos, do que os pobres que estavam entrando na igreja. O apóstolo Tiago não está sendo contra aqui a riqueza, né? Nós lemos em Deuteronômio 7, 12 em diante, que o desejo de Deus é que o seu povo seja próspero. Mas Tiago está falando aqui de um contexto em que os ricos, que eram muitas vezes usados para blasfemar contra Deus, eles estavam recebendo uma melhor atenção na igreja do que os pobres. E o apóstolo Tiago demonstrou aqui que esta atitude preconceituosa é definida na Bíblia como pecado. E mais, ao dizer no verso 10 do capítulo 2 que quem obedece toda a lei, mas tropeça em um ponto apenas, é culpado de ter quebrado tudo, a lei, ter quebrado a lei integralmente, diríamos assim, ele está dizendo o seguinte: olha, o que adianta vocês obedecerem a tudo que está na Bíblia e serem preconceituosos, fazerem acepção de pessoas, tratar as pessoas com parcialidade. O indivíduo que está bem vestido você trata de um jeito, o indivíduo mal vestido você trata de outro jeito. E será que você não tem feito isso, amigo ouvinte, em alguns momentos?
Nós temos uma tendência de pensarmos que pecar é só transgredir os 10 mandamentos. Entretanto, os 10 mandamentos são um resumo de uma quantidade maior de mandamentos que existem na Bíblia. E quando nós tratamos as pessoas com parcialidade, estamos transgredindo o resumo, a segunda tábua da lei, que nos ensina nos últimos 6 mandamentos a amarmos ao próximo como a nós mesmos. Nós não deveríamos jamais tratar alguém da forma que nós não gostaríamos de ser tratados. Como diz Jesus em Mateus 7,12, isto é o resumo de toda a Bíblia. Amigo ouvinte, que na sua igreja você não priorize apenas as pessoas de uma condição financeira melhor. Nós precisamos demonstrar o mesmo amor, tanto para com o rico, tanto para com o pobre, porque Jesus Cristo morreu por ambos. O valor de qualquer vida humana pode ser visto e avaliado à luz da cruz. E você e eu precisamos dar o exemplo. Precisamos ensinar as pessoas a tratarem as outras de uma forma correta, amistosa, sem qualquer tipo de tendenciosidade. Não podemos tratar as pessoas por causa de suas posses, porque biblicamente fazer isso é pecado. Que Deus, amigo ouvinte, ajude a você e a mim a vivermos a religião prática e bíblica, uma religião que transforma e que nos ajuda a tratarmos as pessoas de uma forma digna e cada vez melhor. Que você tenha um ótimo final de semana, um abraço e até amanhã em mais um programa Lições da Bíblia. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, isso é muito importante. Quando você se inscreve no canal e também ativa o sininho das notificações, além de você receber em primeira mão um conteúdo de qualidade, você estará me ajudando a crescer aqui no YouTube. É muito importante para o Google perceber que as pessoas gostam. Então é importante que você se inscreva no canal, ative as notificações, que você curta o vídeo. Quanto mais você curtir e compartilhar com as pessoas, mais você me ajuda nesse trabalho de evangelização, de educação, reeducação espiritual que eu tenho feito aí com muitas pessoas. Então eu conto com você e obrigado por sua confiança neste trabalho. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Que bom estar com você em mais um programa Lições da Bíblia. Nesta semana vamos estudar sobre o ministério na igreja do Novo Testamento. Você vai perceber, amigo ouvinte, ao longo desta semana, que a pregação do Evangelho envolvia, entre outras coisas, ajudar as pessoas necessitadas. Envolvia ensinar a igreja a amar. Em Mateus capítulo 28, versos 18 a 20, Jesus deu uma ordem para fazermos novos discípulos e batizarmos essas pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que Cristo disse. Entretanto, no momento em que o Evangelho é ensinado e é levado, em Tiago 1,27 aprendemos que a religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Ou seja, a pregação do Evangelho é acompanhada da ajuda aos órfãos, às viúvas, aos necessitados, porque o Evangelho, amigo ouvinte, nada mais é do que a manifestação do amor de Deus pela raça humana. O amor de Deus manifesto na cruz do Calvário em morrer pelo pecador, e o amor de Deus manifesto na vida e na obra de Jesus e dos seguidores de Jesus em aliviarem o sofrimento do próximo. Entretanto, amigo ouvinte, a ajuda ao próximo na Bíblia ela é acompanhada da pregação do Evangelho. Isso significa que ajudar ao próximo no contexto bíblico é muito mais do que um socialismo medíocre e barato. Na Bíblia, as pessoas são ajudadas em suas necessidades, mas são conduzidas a Deus. Não são conduzidas a nenhuma ideologia política, são conduzidas a Jesus Cristo. Além disso, na própria Bíblia, como lemos em 2 Tessalonicenses 3, 9 e 10, mesmo que os pobres sejam ajudados, eles são incentivados ao trabalho. Por quê? Porque Deus quer que as pessoas se sintam úteis e não vítimas, o que é bem diferente. Qualquer pessoa que ler, por exemplo,
o capítulo 23 do livro Beneficência Social de Ellen White, ele aprende que o propósito de Deus é ajudar os pobres a se ajudarem. Por isso, quando a sua igreja realizar uma atividade missionária, a sua igreja deve seguir o exemplo da ADRA, Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais. Por quê? Esta instituição ajuda as pessoas em suas necessidades, ajuda países em momentos de calamidade, mas também ensina as pessoas a se ajudarem, ensina às pessoas um trabalho útil para que elas empreendam, se sintam valorizadas e não sejam vítimas e não sejam totalmente dependentes do governo. Então seria muito importante, amigo ouvinte, que a sua igreja imitasse esse tipo de assistência social. Pesquisa no Google ADRA, ou Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais. Você vai também encontrar essa instituição com outra sigla, ASA, e veja como é o trabalho dessa instituição abençoada, que alivia o sofrimento da humanidade, ajuda os pobres dando roupa, alimento, tratamento médico, dentário, mas também ensina as pessoas a se ajudarem, ensinando a cozinhar devidamente, ensinando a ter um trabalho, ensinando a ter uma profissão. Ou seja, na Bíblia, nós levamos o Evangelho e ensinamos as pessoas a se ajudarem. E utilizamos esses recursos para levarmos as pessoas para mais próximo do coração de Deus e não para perto de nenhuma ideologia humana. O nosso foco é aliviar o sofrimento da humanidade e preparar pessoas para o céu, preparar pessoas para a volta de Jesus. Obrigado por sua companhia, um abraço e até amanhã em mais um programa Lições da Bíblia. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Quando estudamos o novo tipo de comunidade espiritual inaugurada nos dias do Antigo Testamento, percebemos alguns elementos essenciais que descrevem essa comunidade de crentes primitivos, e esses elementos nos ajudam, amigo ouvinte, inclusive, a obtermos princípios para a nossa comunidade religiosa na atualidade. Vou ler para você Atos 2, 42 a 47. Quais são esses elementos essenciais da comunidade de cristãos primitivos que se aplicam e devem se aplicar à igreja hoje? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo. Partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Nós percebemos vários elementos da igreja cristã primitiva que nos mostram o estilo de vida daqueles que eram convertidos. Primeiramente, o verso 42 diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, eles eram bíblicos. Eles não se desviavam para a direita e nem a esquerda e não aceitavam doutrinas de seres humanos. A doutrina dos apóstolos era a doutrina bíblica, baseada em todo o Antigo Testamento, conforme percebemos, por exemplo, em 2 Timóteo 3,16, quando Paulo diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Além de ser uma igreja que era baseada na Bíblia, que tinha a Bíblia como regra de fé e prática, diz que eles permaneciam na comunhão, firmes na comunhão, no partir do pão e nas orações. Era uma igreja que mantinha a comunhão, celebrava a ceia do Senhor, oravam constantemente. No verso 43 diz que cada um deles havia temor, eram pessoas de respeito, respeitavam a Deus, haviam prodígios, sinais, eram feitos por intermédio dos apóstolos, os dons espirituais eram obviamente estimulados. E diz o verso 44 que eles estavam juntos e tinham tudo em comum.
Era uma igreja unida, não havia divisões, não haviam facções, não haviam partidarismos. E no versículo 45 diz que se alguém estivesse precisando, eles vendiam propriedades e bens e distribuíam o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Ou seja, ninguém passava necessidade entre eles. Eles tinham suas propriedades, tinham os seus negócios, mas eles usavam tudo isso para a honra e glória de Deus e para ajudar aqueles que precisavam. Interessante, amigo ouvinte, que os cristãos primitivos, eles sabiam ajudar aos pobres. Nós lemos, por exemplo, que Paulo diz em sua carta a Timóteo que aquele que não quisesse trabalhar, que não comesse. Né? Isso significa que mesmo ajudando aos necessitados, a igreja cristã primitiva não incentivava ninguém à preguiça ou à vagabundagem. Né? A Bíblia nos mostra que o propósito de Deus era que os seus filhos ajudassem uns aos outros, mas sem estimular a preguiça ou a superdependência da igreja. Até porque o propósito principal da igreja era pregar o evangelho. Na verdade, Paulo escreveu isso na carta aos Tessalonicenses. Na segunda carta aos Tessalonicenses, ele disse o seguinte: porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Então a igreja cristã primitiva ajudava os pobres, eles se ajudavam, os irmãos não passavam necessidades, mas esses irmãos não eram incentivados à preguiça. E finalizando, diz Atos 2, que esses irmãos louvavam a Deus juntos, com um coração sincero, com um coração disposto a fazer a vontade de Deus, e eles contavam também com a simpatia de todo o povo, ou seja, era uma igreja que impactava a sociedade. Os membros davam bom testemunho e faziam a diferença. Que a sua igreja, amigo ouvinte, seja a igreja de Atos 2, que você seja um instrumento nas mãos de Deus para pregar o evangelho e trazer alívio ao próximo. Um forte abraço, fica com Deus e até amanhã. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Em Mateus 25, 31 a 46, Jesus mostra que o estilo de vida dos salvos, pouco antes da volta de Cristo, envolverá ajudar aos necessitados. E Cristo diz que ajudar aos necessitados é a mesma coisa que ajudá-lo também. E uma seguidora de Jesus, chamada Dorcas, ela entendeu muito bem essa mensagem de Cristo, levou a sério este ensino especial do Salvador. Vamos ver como que ela procedia e como que você e eu devemos proceder também. Veremos hoje também como que Deus fez um milagre na vida dela para que ela continuasse sendo uma bênção na sociedade onde ela vivia. Vou ler para você o que está em Atos capítulo 9, dos versos 36 ao 43. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo. E todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a. E chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva.
E isso se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Vamos começar da última parte desses versos que lemos. Deus utilizou Pedro para ressuscitar esta mulher chamada Tabita ou Dorcas. Ela havia morrido e o Senhor viu que era uma oportunidade muito importante aproveitar esta morte, essa tragédia que não fazia parte dos planos de Deus, para Deus demonstrar o seu amor, a sua aprovação para com aquilo que ela fazia e também dar um testemunho poderoso para que muitas pessoas fossem salvas. A ressurreição de Dorcas foi de impacto tão grande que, de acordo com o verso 42 de Atos 9, o evento ficou conhecido por toda Jope e muitos creram no Senhor. E o que chama a atenção também é o estilo de vida daquela mulher. Diz no verso 36 que ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ela ajudava quem realmente precisava. E mais, no versículo 39 lemos que muitas mulheres se aproximaram de Pedro, mostrando-lhe as túnicas e os vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Ou seja, ela inclusive fazia roupas para ajudar as viúvas. Uma pessoa, amigo ouvinte, que realmente entendeu o significado de ser um cristão. Ela vivia para ela, mas ela também vivia para o próximo. E você e eu, amigo ouvinte, precisamos, com a graça de Deus, desenvolvermos um estilo de vida assim, para que nós possamos ser representantes do Criador e aliviarmos o sofrimento da humanidade. A Igreja Adventista Sétimo Dia homenageou esta mulher por meio de um departamento. Cada igreja tem um departamento chamado Dorcas, para homenagear uma mulher que foi tão grandemente usada por Deus para aliviar o sofrimento das pessoas. E, amigo ouvinte, que você e eu desenvolvamos esse estilo de vida, que você e eu aprendamos a servir e não apenas a sermos servidos. Um abraço, que Deus te abençoe e até amanhã em mais um programa Lições da Bíblia. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, isso é muito importante. Quando você se inscreve no canal e também ativa o sininho das notificações, além de você receber em primeira mão um conteúdo de qualidade, você estará me ajudando a crescer aqui no YouTube. É muito importante para o Google perceber que as pessoas gostam. Então é importante que você se inscreva no canal, ative as notificações, que você curta o vídeo. Quanto mais você curtir e compartilhar com as pessoas, mais você me ajuda nesse trabalho de evangelização, de educação, reeducação espiritual que eu tenho feito aí com muitas pessoas. Então eu conto com você e obrigado por sua confiança neste trabalho. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Doar às pessoas necessitadas fazia parte do estilo de culto proposto por Paulo. Eu queria ler para você, amigo ouvinte, o que está em Gálatas 2, verso 10, para seguirmos o nosso estudo de hoje. Recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. No momento em que o evangelho era pregado e a palavra de Deus anunciada, os pobres não eram negligenciados. Ao mesmo tempo, a ajuda aos pobres não fazia com que Cristo negligenciasse o pregar a palavra de Deus. As duas coisas devem vir juntas. As pessoas precisam do alimento físico e também do alimento espiritual para que sejam felizes, completas e se preparem para a volta de Cristo. E o apóstolo Paulo, amigo ouvinte, teve como um dos lemas do seu ministério, enquanto ele pregava, curava e conduzia as pessoas ao céu,
desejava também trazer qualidade de vida para as pessoas que estavam sofrendo. E em Atos capítulo 20, verso 35, lemos o seguinte: Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, mais bem-aventurado é dar que receber. Paulo entendeu um princípio espiritual muito importante, de que na conta bancária de Deus, quanto mais doamos, mais nós temos. Mais bem-aventurado é dar do que receber, até porque somos as pessoas mais beneficiadas ao vermos a alegria das outras pessoas. Vamos analisar algo mais de como que Paulo orientou os cristãos primitivos a serem generosos. Ele deu orientações muito importantes à igreja de Corinto. Mais especificamente na sua segunda carta, aprendemos princípios valorosos que podemos e devemos aplicar à nossa igreja na atualidade. Vou ler para você 2 Coríntios capítulo 8, do verso 7 até o 15, que diz: Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra como no poder, e em todo cuidado e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar, pela diligência de outros, a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. E nisto dou minha opinião. Pois a vós outros que, desde o ano passado, principiastes não só a prática, mas também o querer, convém isto. Completai agora a obra começada, para que assim, como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo segundo as vossas posses. Porque se a boa vontade será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente, a falta deles, de modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta, e assim haja igualdade, como está escrito: o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Aqui Paulo está ensinando os cristãos de Coríntios a continuarem sendo generosos, suprindo aquilo que falta nos irmãos, porque um dia poderia acontecer deles também terem necessidades, e assim os irmãos contribuírem para com eles. Paulo não ensinava aqui a exploração, nada disso. O que ele ensinava era o amor e a igualdade. Todos deveriam estar dispostos a ajudarem aos outros naquilo que fossem preciso. E isso era feito por meio de doações. E o Senhor sempre abençoou o seu povo com prosperidade, porque o seu povo repartia as bênçãos que Deus dava a eles. Que esses princípios amorosos, amigo ouvinte, de benevolência façam parte da nossa vida espiritual, se reflita isso no nosso lar, na nossa igreja, para que sejamos cidadãos do reino de Deus diferenciados aqui neste mundo. Você gostaria de receber a programação da Rádio Novo Tempo e também o programa Lições da Bíblia via WhatsApp? Você tem essa oportunidade agora. Você pode acessar ADV, A de amor, D de dado, V de Vitória, adv.st/Rádio Novo Tempo. Ao acessar, você pode cadastrar-se e receber este programa, além de outros conteúdos exclusivos diariamente. Cadastre-se, é grátis, é prático e com certeza você estará também compartilhando esperança com outras pessoas. Fique com Deus e obrigado por acompanhar mais um programa. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. O apóstolo Paulo nos dá diretrizes, princípios extraordinários para termos uma boa vivência com os nossos irmãos na igreja. Se todos os cristãos, todas as pessoas estudassem os princípios de Romanos 12, 9 a 20 pelo menos, as igrejas seriam um pedacinho do céu. Não haveriam discórdias, partidarismos, clubes do bolinha, briguinhas desnecessárias, um julgando a vida do outro. Jamais existiria isso. E é para ajudar, amigo ouvinte, a você
a mudar a você mesmo, para levar esta mudança à sua igreja, que eu vou apresentar esses princípios de Paulo em Romanos capítulo 12. Em primeiro lugar, Paulo diz em Romanos 12, 1 e 2 o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita palavra de Deus. Deus quer que nós ofereçamos todo o nosso ser a Ele como uma forma de cultuarmos a Ele de maneira racional. E, consequentemente, Ele quer que passemos por uma renovação mental. E esta renovação mental, amigo ouvinte, vai ser manifesta em atitudes amorosas e cristãs para com as pessoas. E essas atitudes e virtudes, elas se encontram aqui em Romanos 12, 9 ao 20. E eu vou ler para você agora. Preste muito atenção, amigo ouvinte, para você ver o que se faz presente na sua vida e o que você precisa mudar para que faça presente. O que se encontra presente na sua igreja e o que ainda não se encontra, para que as mudanças sejam feitas com a ajuda do Espírito Santo. Então, primeiro ponto, versículo 9 de Romanos 12. O amor seja sem hipocrisia. Um amor hipócrita não é o verdadeiro amor. Deus não gosta disso. Deus é a fonte de amor, Ele gosta de amor verdadeiro. Amor hipócrita é algo que Deus abomina. Continuando, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejam sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, e eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Aqui estão princípios, virtudes, diretrizes que passam a fazer parte do estilo de vida daquela pessoa que apresenta o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Um estilo de vida que faz parte daquelas pessoas que permitiram que o Espírito Santo transformasse e renovasse a mente delas. E eu dou uma atividade de casa para você, amigo ouvinte. Releia Romanos 12, 9 a 20 e numa folha de papel relacione as virtudes que você já tem e depois parabenize-se por elas e agradeça a Deus por elas. E depois relacione as virtudes que você não tem e peça perdão a Deus e ajuda para que Ele as desenvolva. Faça essa simples atividade, tome uma atitude, porque a partir de hoje você já pode experimentar uma mudança se você quiser e permitir que Deus mude a sua vida. Se você seguir as recomendações de Romanos 12, 9 a 20, você terá um cristianismo autêntico. Você desfrutará de uma religião verdadeiramente prazerosa para você. Você vai ter mais motivação para falar de Deus. As pessoas se sentirão mais atraídas a Deus por sua causa. Por isso, tome uma decisão e mude para melhor agora mesmo. Daremos amanhã, amigo ouvinte, a continuidade ao nosso programa Lições da Bíblia. Que Deus te proteja e até o nosso próximo estudo.